O alarme não veio com sirenes, nem luzes vermelhas. Veio em silêncio, na forma de um gráfico instável, uma leitura anormal em sensores de pressão subterrânea e uma falha intermitente nas câmeras de rastreamento térmico do setor norte da ilha. A pesquisadora-chefe, doutora Helena Marlowe, ex-militar e especialista em geodinâmica, franziu a testa ao revisar os dados. Havia algo deslocado sob a vegetação densa da encosta, algo que não pertencia ali. O alerta veio do Posto Delta, um antigo centro de monitoramento ambiental reativado por um projeto de conservação internacional. Localizado em uma ilha florestal isolada, oficialmente desabitada, o posto era mantido por uma pequena equipe de biólogos, engenheiros e especialistas em solo, e por um velho companheiro de 4 patas. Ragnar, um pastor alemão aposentado da unidade K9 da Polícia Federal, agora vivia com a equipe como cão de companhia. Mas bastou Helena pegar o colete tático para que ele se levantasse pronto para a missão. "Você também sentiu, não é, velho?" ela disse, apertando o colar dele. O animal respondeu com um leve rosnado, não de ameaça, mas de instinto. A equipe se reuniu rapidamente. Levaram drones, equipamento de escavação portátil e sensores de mapeamento subterrâneo. A zona marcada estava a pouco mais de 2 quilômetros da base, em uma área densa e irregular da floresta, onde árvores centenárias escondiam o solo sob grossas camadas de musgo e raízes. Ao chegar, o clima parecia carregado. Pássaros calaram. Ragnar parou repentinamente, farejando o ar com intensidade. Depois, avançou por conta própria, latindo para um ponto específico do solo coberto por folhas secas. Helena se aproximou com o radar de solo. O sinal era nítido. "Tem algo aqui. Algo grande." O restante da equipe começou a remover a cobertura vegetal. Foi preciso cuidado e tempo. O calor úmido dificultava a escavação e as ferramentas vibravam ao atingir a superfície metálica. Até que, enfim, surgiram os primeiros traços. Uma placa de aço, desgastada, mas claramente industrial. "É um container", disse um dos engenheiros. "Mas como? Embaixo de uma ilha. E por que os sensores captaram movimento agora?" Helena não respondeu. Estava agachada, observando o solo ao redor e depois a estrutura metálica. Não havia ferrugem, nenhum sinal de infiltração, nenhum desgaste esperável para algo enterrado há tanto tempo. Era como se alguém tivesse colocado aquilo ali recentemente. A floresta exalava um cheiro denso de terra úmida e folhas em decomposição. A descoberta daquele container semi-enterrado, intacto e pesado como concreto, ocupava todos os seus pensamentos. O restante da estrutura havia sido completamente exposta com a ajuda de uma escavadeira leve trazida da base. Agora, diante deles, estava um container de aço reforçado, padrão industrial, sem marcações visíveis. Mas havia algo errado. "Ele não está oxidado", disse Helena, passando a mão sobre o metal liso. "Esse container não está aqui há anos, está aqui há dias." Ragnar rosnou novamente, desta vez com intensidade. Encarava uma das frestas inferiores, como se algo lá dentro exalasse um cheiro que só ele podia captar. "Tem alguma coisa viva lá dentro?" perguntou Jonas, o engenheiro mais jovem do grupo. Helena fez um gesto com a mão para que todos recuassem. "Não abrimos nada até termos certeza. Se estiver lacrado, pode estar isolando gás. Ou pior, ela acionou o medidor de atmosfera. Nada incomum. Depois passou o scanner térmico nas paredes laterais. Uma leve alteração de temperatura, mas não havia calor humano. Ainda assim, o container estava surpreendentemente seco por dentro, o que não fazia sentido. Nenhuma umidade escapava pelas bordas. Foi então que algo chamou sua atenção. Na parte inferior da porta, junto à solda da estrutura, havia uma ranhura quase imperceptível. Uma adaptação, talvez. Ou uma trava modificada. E aquilo era tudo, menos padrão. Helena se levantou devagar. Esse container não veio parar aqui por acidente. Alguém enterrou isso. Mas por quê? Questionou uma voz atrás dela. E por que em uma ilha remota como essa? Ela olhou para o grupo e depois para Ragnar, que ainda não saía de guarda. "Vamos descobrir. Mas abrimos com cuidado, sem cortes abruptos. Se isso foi lacrado por alguém, talvez tenha sido por um bom motivo." O silêncio da floresta parecia cada vez mais espesso.
Foi necessário um esforço coordenado para destravar as portas. As dobradiças estavam travadas não por ferrugem, mas por algum tipo de vedação industrial. Jonas e Carla, engenheiros da equipe, trabalharam com ferramentas de precisão, tentando preservar a estrutura original ao máximo. Helena observava em silêncio. Ragnar permanecia próximo, inquieto, emitindo pequenos grunhidos de tempos em tempos. "Estamos prontos", disse Jonas, respirando fundo. Helena assentiu. "Abram devagar, 1 centímetro de cada vez." As portas cederam com um estalo seco e um chiado de ar comprimido escapou pelas frestas. A primeira impressão foi o silêncio absoluto. Nenhum som, nenhum cheiro evidente. Mas conforme as portas se abriram por completo, o mundo pareceu parar. O que havia ali dentro não fazia sentido. Não eram ferramentas, nem armas, nem equipamento técnico. O que se esperaria de um container enterrado clandestinamente? Era uma sala mobiliada. Uma cama simples, um sofá encostado em uma das paredes, uma mesa de madeira, 2 cadeiras, um armário, algumas prateleiras com livros molhados e um tapete gasto sobre o chão metálico. "Isso é uma piada", murmurou Carla. "Alguém morou aqui." Helena deu um passo à frente. O ambiente era seco, limpo, intacto. Nem mofo, nem sinal de infiltração. Como se alguém tivesse saído dali na véspera. Ela caminhou lentamente até o centro do espaço, passando os dedos pelas bordas da mesa. Ali havia uma caneca virada de lado, um par de tênis encostados sob a cama, uma manta dobrada com cuidado. Mas o que mais a impressionou foi o detalhe nas paredes internas, estofadas com material acústico. E acima, no teto, uma pequena luminária embutida, ligada a uma bateria selada. "Isso não é improviso, foi planejado", ela disse. "Cada item aqui foi instalado com cuidado, como se essa fosse uma cápsula de habitação temporária." Em um canto da parede, colado com fita adesiva, havia um envelope plástico. Dentro, uma fotografia. Um homem, uma mulher e 2 crianças, todos sorrindo. Nenhum dado, nenhum nome. Apenas rostos. Helena suspirou. Se alguém viveu aqui, tentaram lhe enterrar vivo. Ragnar farejou o ar e avançou para o fundo do container, onde latiu 2 vezes e sentou-se em frente a um armário trancado. Helena trocou olhares com os colegas. "Abram, mas com cuidado." O armário parecia comum à primeira vista, feito de madeira clara com uma pequena tranca de metal. Mas quando Jonas forçou a abertura com uma espátula, algo caiu de dentro com um baque seco. Era uma sacola Ziploc, selada, com um objeto eletrônico dentro. Helena se abaixou imediatamente, pegando o invólucro com cuidado. Ragnar ficou atento ao lado dela, farejando o ar com insistência. Dentro da sacola estava um pequeno gravador digital, antigo, mas aparentemente funcional. "Parece intacto", disse Carla, observando por cima do ombro de Helena. "E seco." Helena hesitou por alguns segundos. Depois, pressionou o botão de reprodução. No início, apenas estática. Um zumbido irregular, como vento passando por microfone mal isolado. Mas então, uma voz masculina surgiu. "Se alguém está ouvindo isso, por favor, escute com atenção. Não temos muito tempo." Todos ficaram em silêncio. A voz continuou, trêmula. "Meu nome é Elias Kadar. Estivemos escondidos por meses. Eles nos prometeram abrigo, mas nos prenderam. Nos usaram." Uma pausa, depois um som abafado ao fundo, como se alguém discutisse próximo ao microfone. "Não sei se essa mensagem vai sobreviver. Não sei se alguém vai encontrá-la. Mas se encontrar, há mais. Muitos mais. E eles ainda estão presos." Helena congelou. A gravação continuou. "Estamos em uma embarcação chamada Nova Terra. Eles mantêm os contêineres longe dos portos. Só atracam para abastecer. E sempre sob vigilância. O que estamos vivendo não é transporte, é cativeiro." E então, silêncio. O gravador fez um estalo e travou. Helena tentou voltar a fita, mas o sistema estava danificado. A mensagem, embora fragmentada, fora clara. Ela olhou para os outros membros da equipe. Ninguém disse uma palavra, mas todos sabiam o que tinham acabado de ouvir. As horas seguintes foram consumidas por análises, cruzamento de dados e verificação de rotas não oficiais.
Helena e Carla mergulharam nos registros de satélite, em logs de abastecimento marítimo e até em transações de combustível de embarcações privadas. Não havia qualquer registro oficial da embarcação chamada Nova Terra, mas havia algo que chamava a atenção: uma série de aparições intermitentes de um cargueiro sem identificação visto próximo a pequenas ilhas e plataformas de reabastecimento, sempre à noite, sempre por menos de 2 horas. Um dos satélites capturara imagens térmicas de containers com temperatura mais alta do que o normal, como se houvesse gente lá dentro. Helena franziu o senho. Eles estão mantendo as pessoas em containers e continuam se movendo. Mas por que esconder uma operação assim? Tráfico? Trabalho forçado? Carla perguntou. Não sei, mas o gravador não parecia encenado. E não há razão para montar uma casa subterrânea no meio do nada, a não ser que quisessem silenciar alguém. Jonas interrompeu com uma nova informação. Localizei a última rota suspeita. Está a menos de 20 quilômetros da costa norte. A embarcação ficou à deriva por algumas horas e depois desapareceu dos radares. Helena olhou para a imagem no monitor. É a nossa chance. Sem tempo a perder, ela convocou uma reunião com autoridades locais. Explicou tudo, desde o container escondido, a gravação, até as suspeitas de cativeiro em alto mar. A reação foi mista, descrença e choque, mas a gravidade dos dados convenceu. A operação foi autorizada com urgência. Agentes federais, disfarçados de pesquisadores ambientais, se juntariam à equipe de Helena. Ragnar iria com eles. Seu faro seria mais confiável do que qualquer sensor eletrônico. Helena revisou uma última vez os mapas e as coordenadas. Se ainda estiverem lá, essa pode ser nossa única chance de encontrá-los vivos. No início da tarde, um barco civil discreto deixou a costa norte sob o pretexto de realizar uma pesquisa sobre a migração de golfinhos. A bordo, 3 pessoas, 2 biólogos e uma especialista em geodinâmica. Na verdade, eram 2 agentes federais e Helena Marlowe. Ragnar os acompanhava, de colete leve, deitado aos pés da pesquisadora. O cão não tirava os olhos do horizonte. O mar estava calmo, mas o silêncio dentro da embarcação era denso. Cada um sabia que o que fariam não era uma simples vistoria. Era uma tentativa de expor algo cuidadosamente escondido. A embarcação suspeita surgiu no radar pouco antes das 17 horas. Estava parada, aparentemente à deriva, a cerca de 18 quilômetros da costa. Um cargueiro médio, sem nome visível, sem bandeira e com os contêineres empilhados em níveis irregulares. Quando o grupo se aproximou, Helena notou: não havia tripulação visível no convés. Nenhuma movimentação, nenhum chamado pelo rádio. A tensão cresceu quando finalmente, após 20 minutos de silêncio, uma voz masculina respondeu ao contato. Estão longe demais. Por que se aproximam? Helena manteve a calma. Somos do Instituto Marinho Costeiro. Viemos checar uma possível anomalia térmica captada por satélite. Algo com relação à fauna local. Houve uma pausa longa. Depois, um aviso seco. Vocês têm 45 minutos. Subam e façam o que tiverem que fazer. Uma escada de corda foi lançada. O trio subiu devagar. Ragnar, treinado para escaladas em resgate, subiu por último com a ajuda de um arnês especial. O convés estava limpo demais, estéril, como se alguém tivesse se apressado em esconder algo. Helena fingia observar o mar, coletar amostras de água. Os agentes tiravam fotos discretas, memorizavam acessos e Ragnar farejava. Foi ele quem indicou o caminho. Puxando a guia com insistência, Ragnar avançou entre corredores silenciosos, ignorando comandos de espera. Ele parou subitamente diante de um dos contêineres inferiores. Um modelo reforçado, com trancas duplas e ausência de ventilação visível. Helena se aproximou, escaneando a lateral da estrutura. Foi então que percebeu. Havia marcas no chão, arranhões, como se a porta tivesse sido forçada, de dentro para fora. Jonas se agachou e encostou o ouvido. Tem gente lá dentro. Ouvi algo. Um dos agentes se aproximou e tentou puxar a maçaneta, mas estava emperrada, trancada com cadeado industrial. Helena retirou uma chave de impacto da mochila. Vamos abrir! Agora! O cadeado estourou com um estalo seco e quando a porta metálica foi forçada, um odor abafado escapou, suor, urina e o peso do confinamento. Lá dentro, o choque. Mais de uma dezena de pessoas, magras,
suadas, algumas deitadas, outras encolhidas, rostos cobertos de medo e espanto diante da luz que invadia o espaço pela primeira vez em dias, talvez semanas. Um dos homens tentou se levantar, mas cambaleou. Helena correu até ele, ajudando-o a se apoiar. "Estamos com vocês. Vieram da ilha? Do container?" perguntou o homem com a voz trêmula. Helena o encarou. "Você é Elias?" Ele hesitou, depois assentiu. A confirmação vinda de Elias deixou o grupo em silêncio por alguns segundos. A ficha estava caindo. Aquilo não era apenas um caso isolado. Era uma rede, uma estrutura montada para aprisionar e esconder vidas humanas dentro de contêineres flutuantes, longe da vista do mundo. Elias, com dificuldade para respirar, foi levado até uma área mais arejada do convés. Enquanto isso, os agentes percorriam o navio com urgência, guiados por relatos fragmentados dos sobreviventes. Ragnar, incansável, liderava com o faro, e a cada nova porta forçada, mais pessoas eram encontradas. Mulheres, crianças, idosos, todos com sinais de desnutrição e confinamento prolongado. Alguns choravam em silêncio ao ver a luz do sol. Outros se encolhiam, assustados, achando que se tratava de mais um truque. Helena acionou imediatamente o canal de emergência da guarda costeira. "Confirmado. Temos vítimas em cativeiro. Múltiplas. Repetindo, múltiplas vítimas vivas, presas dentro da embarcação. Solicitamos reforço imediato." A resposta veio em segundos. Navios de apoio estavam a caminho. Equipes médicas e unidades táticas seriam enviadas. Enquanto isso, Elias começou a falar. Sua voz era baixa, mas firme. Contou que ele e outros haviam sido aliciados com promessas de trabalho e segurança. Vieram de diferentes países, refugiados, imigrantes, famílias em desespero. Embarcaram sem saber que estavam assinando uma sentença de prisão. Nos disseram que era temporário, só até os papéis saírem, mas logo tiraram nossos documentos. Ninguém podia sair, ninguém era ouvido, e quem reclamava era isolado. Ele olhou para Helena, os olhos pesados. "Quando tentei alertar os outros, me jogaram fora. Enterraram meu container, mas antes disso, deixei a gravação escondida." Jonas, que ouvia à distância, murmurou. "Ele sabia que ninguém viria, mas gravou mesmo assim." Helena respondeu com um fio de voz. "E por causa disso, a gente veio." A guarda costeira chegou menos de uma hora depois. O navio foi tomado rapidamente por agentes armados. Nenhuma resistência significativa. Parte da tripulação já havia desaparecido, provavelmente fugido após perceber a movimentação. Mas os responsáveis principais estavam ali e seriam levados sob custódia. Com o pôr do sol tingindo o mar de tons alaranjados, os sobreviventes começaram a ser transferidos em botes de resgate. Um a um, carregavam consigo não apenas o peso da fome e da exaustão, mas também o trauma do silêncio, de dias, semanas ou anos vividos em cativeiro sem voz, sem nome, sem saída. No convés superior, Helena observava a movimentação com uma mistura de alívio e indignação. Sentia-se tomada por um impulso quase primitivo de proteger aquelas pessoas, e por outro, mais frio e racional, de garantir que ninguém envolvido escapasse impune. A operação de evacuação durou toda a noite. Grupos de apoio foram chamados da cidade costeira mais próxima. Abrigos improvisados foram montados em uma base naval desativada. Equipes médicas, psicólogos e intérpretes trabalharam em turnos seguidos. Mas a libertação não foi apenas física. Quando os contêineres foram abertos e os sobreviventes viram que finalmente alguém tinha vindo, algo dentro deles também se abriu. Havia choro, havia silêncio, havia abraços entre desconhecidos. Elias foi o último a desembarcar. Ao pisar na areia firme da costa, olhou para Helena com um sorriso discreto, quebrado, mas verdadeiro. "Não sei como agradecer." Helena balançou a cabeça. "Você já fez sua parte. Foi você quem falou mesmo quando ninguém ouvia." Dias depois, a história havia se espalhado como fogo em mato seco. Matérias em jornais internacionais, entrevistas com sobreviventes, investigações abertas contra empresas de fachada e redes criminosas.
Mas o que mais impressionava não era a dimensão da operação resgatada, era o fato de que ela existia há anos, flutuando à margem do mundo, sem que ninguém percebesse. Helena acompanhava tudo à distância. Estava de volta à ilha, no posto Delta. Os equipamentos haviam sido recalibrados. O container enterrado fora removido. Mas a clareira onde ele fora encontrado ainda carregava uma sensação estranha. Um tipo de silêncio que não era natural. Como se a terra tivesse memorizado o grito que ficou contido ali dentro. Ragnar caminhava ao lado dela. Olhava a floresta como antes, mas agora parecia mais calmo. Talvez porque, dessa vez, ele soubesse que fez a diferença. Helena se abaixou e passou a mão no pelo dele. Você sentiu primeiro, eu só ouvi depois. Ela então tirou do bolso um dos objetos recuperados do container. A fotografia plastificada com os rostos sorridentes de uma família anônima. Ela não sabia quem eram, mas sabia que ainda havia outros como eles. E que aquela mensagem, enterrada sob a terra, sufocada em aço, lançada ao desconhecido, tinha cumprido seu propósito. Era o lembrete de que até o silêncio carrega um som, e que às vezes basta uma pessoa escutar para tudo mudar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine estar em alto mar, cercado por silêncio absoluto, quando uma criatura gigante salta bem na sua frente, não para atacar, mas como se estivesse tentando dizer algo. Logo depois, você percebe embarcações clandestinas despejando veneno no oceano. E então, ela aponta para o céu, onde drones invisíveis observam tudo. O que isso significa? Quem está por trás dessa operação? E por que justo você foi escolhido para ver isso? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!